Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios com o seguinte tema: aspectos práticos da santidade. Ontem nós fizemos a introdução desta lição. O que nós vamos ver a partir de hoje? Então nós vamos ver 7 exemplos práticos que Paulo dá nesse texto de Efésios 4, do versículo 25 até o capítulo 5, verso 5. Paulo apresenta 7 aspectos práticos da santidade. Stott destaca que em todos os 7 aspectos práticos da santidade, há 3 aspectos em comum. Ou seja, olhando para os 7 aspectos que Paulo coloca ali, John Stott, estudioso, teólogo, ele destaca 3 aspectos em comum nos 7. Ou seja, primeiro, todos dizem a respeito dos nossos relacionamentos. Ou seja, os 7 aspectos, se você olhar, eles dizem a respeito dos nossos relacionamentos. Está diretamente ligado aos nossos relacionamentos. Segundo, em cada exemplo, uma proibição negativa é equilibrada por um mandamento positivo correspondente. Ou seja, nos 7 aspectos, você vai ver que tem coisas negativas, mas ele corresponde ou ele dá um mandamento ou uma ordem positiva relacionada ao negativo, para quebrar a raiz do pecado, para quebrar o nosso afastamento de Deus e levar-nos a viver claramente para a glória de Deus. E terceiro, em cada caso, uma razão para o mandamento é dado subentendido. Ou seja, em cada aspecto que nós vamos ver, uma razão para o mandamento é dado ou está subentendido. Ou seja, está oculto, mas dá a entender em relação ao mandamento que é dado. Primeiro aspecto que nós vamos ver, ou o primeiro exemplo que nós vamos ver como prática: não minta, fale a verdade. Então você vê, ele fala o relacionamento, não mentir uns para com os outros e não mentir para Deus. Fale a verdade, com tudo ou com todos. Então não minta é a proibição. Falar a verdade é um mandamento ou uma ordem dada por Deus. Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então fica bem claro aqui que Paulo, por meio da palavra de Deus, está dando esta ordem para deixar a mentira, para falar a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se estamos em Cristo, como aprendemos nos 3 primeiros capítulos, e Cristo é a verdade, não se justifica um comportamento diferente da parte dos cristãos. Ou seja, não justifica o cristão ser mentiroso e viver na prática da mentira, porque isso é pecado. Jesus afirmou que o pai da mentira é o diabo. João capítulo 8, verso 44. Então não há por que viver este aspecto, esse exemplo pecaminoso da mentira. Se Cristo é a verdade, nós falamos da verdade, nós temos que viver esta verdade e não viver esta vida, esse comportamento pecaminoso que é a mentira. Então o cristão ele tem que falar a verdade porque ele é filho de Deus e não filho do diabo, porque todo aquele que pratica mentira é filho do diabo, porque Jesus diz isso: o pai da mentira é
o diabo. Segundo, não perca a calma, mas controle-se. É uma segunda negativa, não perder a calma. E outra lista no relacionamento. Nós perdemos a calma uns com os outros, mas nós temos que ter domínio próprio, controlar a nossa vida. Nós temos que ter mansidão. Efésios 4, 26 a 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ainda que sejamos de temperamento difícil ou explosivo, não se justifica ferirmos o próximo com palavras e atitudes. Paulo apresenta 3 coisas que não devemos fazer no versículo 26 e no versículo 27. Primeiro, não pequeis. Podemos irar, mas nós não podemos deixar a ira virar pecado. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você irou, você está machucado, está magoado. Procure a pessoa para restaurar a comunhão. E terceiro, não deis lugar ao diabo. Porque se você irar, se você não reconciliar, o diabo vai ter uma abertura para estragar todo o seu relacionamento, tanto com Deus como com o seu próximo. Terceiro, não roube, mas trabalhe e assista ao necessitado. Efésios capítulo 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então Paulo está orientando para não roubar, porque isso está no mandamento. Não furtarás. E ele dá ordem, ou ele orienta, vá trabalhar para fazer o que é bom e para ter algo com acudir ao necessitado. O 8º mandamento, não furtarás, Êxodo 20, verso 15. Paulo não fica apenas na negativa, mas ordena que trabalhe com o propósito de ter alguma coisa para ajudar os outros em suas necessidades. Então aquele que trabalha está sempre com a sua dispensa ou de outra maneira ajudar a quem tem as suas necessidades. Aqui entram 2 tipos de pecado. O pecado por comissão, que é a prática do roubo, e o pecado de omissão, que é deixar de fazer o bem a quem tem necessidade. Tiago, capítulo 4, verso 17, diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, o deixar de fazer o bem, se você tem condições de fazer e você não faz, diante de Deus, você está pecando. Quarto, não use a boca para o mal, mas use-a para o bem. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, não saia da sua boca nenhuma palavra podre, pesada. Paulo passa das obras das nossas mãos, não furtarás, para as obras dos nossos lábios. A fala é um maravilhoso dom de Deus. É uma das habilidades que nos distingue dos animais. Mas ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Então, a fala vem do órgão da língua. A língua ela pode ser usada tanto para o bem, tanto para o mal. Ela consegue matar mais que uma arma. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos e também ter muito cuidado com quem nós falamos. Tiago, capítulo 3, verso 2, verso 8 e 9 diz:
porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa boca para não fazer o mal, mas sim para praticar e fazer o que é bem. Quinto, não perca a intimidade com o Espírito Santo, mas aprofunde-se na comunhão. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo não pode ser magoado com as nossas atitudes. O que entristece o Espírito Santo? Como ele é santo, o pecado é a causa da tristeza do Espírito Santo. Paulo cita 4 pecados específicos no nosso texto: a mentira, a ira, o furto e palavra torpe. Ou seja, todo pecado entristece o Espírito Santo e entristece também a Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes para não entristecer a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e também para não magoarmos pessoas que nós amamos. A mentira, a ira, o furto, as palavras torpes, elas chegam a machucar as pessoas que amamos. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Sexto, não seja grosseiro, mas demonstre benignidade. Efésios capítulo 4, do verso 31 ao capítulo 5, verso 2 diz: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios capítulo 4, do verso 31 ao capítulo 5, verso 2. Paulo começa dizendo para se afastar para longe de nós, de tudo aquilo que é grosseiro. Então Paulo começa dizendo para nos afastar. Esteja longe de vós, e segue uma lista de 6 coisas desagradáveis no comportamento cristão. Então Paulo está orientando para nos afastar, para ficar longe desses comportamentos desagradáveis. Quais são eles? Amargura, cólera, que é a explosão de ira, explosão de ódio incontrolável, gritaria, brigas e discussões, blasfêmia, no texto sentido de difamar, de falar mal. E por último, malícia, que é maldade. Então, irmãos, Paulo ele fala, se afaste disso, esteja longe disso, da amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Entretanto, Paulo também vai mostrar para nós 5 coisas agradáveis no comportamento. Verso de número 32. Ser benigno, ser compassivo, perdoadores, ou seja, agir com graça, imitadores de Deus, isso em amor, amando a Deus e amando ao próximo como a nós mesmos. E por último, queridos, Paulo encerra esses 7 exemplos práticos dizendo: não brinque com as coisas relacionadas ao sexo, mas cuide-se. Sexo é algo muito importante que deve ser feito com cuidado, não só para magoar pessoas,
não só para não engravidar alguém, mas também para a saúde, para não termos doenças contagiosas sexualmente transmissíveis. Então, não brinque com as coisas relacionadas ao sexo, mas cuide-se. Efésios capítulo 5, verso 3 a 5. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, Efésios 5, de 3 a 5. Paulo considera o corpo cristão o templo do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Mas também, no capítulo 3, verso 16 a 17, diz: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então nós temos que cuidar do nosso corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20 fala isso: por alto preço foste comprado. Cuidem do vosso corpo. Logo, todas as partes desse corpo devem ser tratadas com o máximo respeito. Ele relaciona alguns termos que estão ligados à sexualidade humana, indicando que os pecados na área do sexo podem vir de palavras, de pensamentos e de atos, cujos praticantes não terão acesso à herança do reino de Cristo e de Deus. Quais termos são esses? Impudicícia ou porneia, relação sexual ilícita. Impureza, qualquer uso do sexo fora do padrão divino é impuro. Cobiça, desejar ter algo, alguém que não nos pertence. Conversação torpe, podre, palavreado obsceno e vergonhoso. Chocarrices, ou seja, piadas sujas, linguagem baixa, ou seja, uma linguagem podre. Então nós devemos tomar cuidado com a interpretação e aplicação dessas palavras, pois aqueles que se entregam sem vergonha aos pecados sexuais, em pensamento ou palavras, ou no próprio ato, tornando-o um ídolo para si, para essa pessoa, o reino de Cristo e do próprio Deus não está disponível. Para ser disponível o reino de Deus é necessário o arrependimento, a busca pelo perdão e o conserto. E buscando o perdão, nós vamos buscar também a restauração da nossa vida e da nossa vida sexual de acordo dos padrões divinos. Então, nós temos que ter muito cuidado com a área sexual, porque ela, infelizmente, pode destruir a nossa vida e a vida de quem nós amamos e o nosso relacionamento com Deus e com Cristo. Então, o que nós aprendemos hoje, queridos? 7 aspectos práticos da santidade, 7 exemplos práticos: não mentir, não perder a calma, não roubar, não usar a boca para o mal, não perder a intimidade com o Espírito Santo, não ser grosseiro e não brincar com as coisas relacionadas ao sexo. Mas Paulo também nos ensina a falar a verdade, a se controlar, a trabalhar para assistir ao necessitado, usar a boca para fazer o bem, aprofundar-se na comunhão com a Trindade, com o Espírito Santo, com Cristo, com Deus, demonstrar benignidade e cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida física, sentimental e da nossa vida sexual também. Nós temos que ter todo o cuidado do mundo.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos. Senhor, afasta, ó Pai, da nossa vida todos esses 7 exemplos que nos levam a cada dia para estarmos mortos em nossos delitos e pecados, para sermos escravos do pecado, condenados pelo pecado. Mas leva-nos, ó Pai, a viver a Tua palavra, a nos afastando de todo mal, a usar os lábios para glorificar e exaltar a Ti, a ter cada dia mais e mais intimidade com o Espírito Santo e viver em consagração e santificação da nossa vida. Abençoe cada ouvinte, ó Pai, em nome de Jesus. Sustenta-os debaixo da Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.